Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que a paz do Cristo esteja em cada um de nós. Que a espiritualidade guardiã dessa casa, que sempre nos acolhe com tanto amor, possa nos envolver nessa noite e sustentar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas reflexões. Hoje o nosso tema, a nossa conversa, vai ser sobre algo que o Espiritismo considera como sendo o maior obstáculo para o progresso da humanidade: o egoísmo. Então a gente vive num mundo cheio de violência, de guerras, de sofrimento. E diante desse cenário, muitas vezes a gente se pergunta: por que o mundo está assim? Qual é a raiz desses problemas? O que impede a humanidade de alcançar a felicidade? Essas respostas a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, item 11. E Emmanuel responde de forma direta que o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, cujo progresso moral obsta, impede. Então vejam que o problema, o maior obstáculo, não é a falta de tecnologia, não é a falta de recursos, não é a falta de inteligência. O problema é que ainda temos o egoísmo dentro dos nossos corações. Vamos fazer um exercício para ilustrar como o egoísmo ele está presente em praticamente todos os momentos do nosso dia a dia, nas mais diversas situações, que a gente nem se dá conta. Então vamos imaginar que a gente chegou em casa, cansado de mais um dia de trabalho, morrendo de fome, a esposa foi buscar os filhos na escola e você está sozinho em casa. Aí você abre a geladeira e vê aquela fatia de bolo deliciosa que você tanto gosta, a última fatia de bolo. O que você faz? Come sem pensar? Eu tô cansado, tô morrendo de fome, trabalhei o dia inteiro, eu mereço essa fatia. Divide? Lembra que também é o bolo favorito da sua esposa? Ou não come e deixa para o próximo? Vejam que são nas pequenas escolhas que evidenciam o grau de egoísmo ou fraternidade que cultivamos em nossos corações. Nós falamos muito aqui em reforma íntima e muitos pensam que é uma coisa impossível, como se tornar perfeito do dia para a noite, mas não é isso. A reforma íntima, ela acontece nas pequenas situações, nas pequenas escolhas, no seu dia a dia. Então o egoísmo ele não está somente presente nos grandes acontecimentos, nos grandes escândalos como guerras, corrupção, violência. Não, ele está presente nas situações do nosso cotidiano. Quando eu quero ter razão a qualquer custo, quando eu não escuto, quando eu não divido, quando eu não perdoo,
quando eu imagino que as minhas dores é maior do que a dos outros. Então é por isso que Jesus, ele não veio transformar governos. Ele não veio destruir Roma e libertar os judeus do domínio romano. Não. Porque as revoluções, as grandes mudanças, elas começam primeiro dentro de cada um de nós. Então Jesus veio transformar corações. Porque se um coração é transformado, uma família é transformada. Se a família se transforma, a sociedade se transforma. E se a sociedade se transforma, o mundo melhora, o mundo muda. Então, trazendo isso para a nossa realidade atual, quando a gente vê tantos problemas, a gente pode inferir que o problema não é o governo A ou B, o político A ou B. O problema é que ainda não transformamos os nossos corações como queria Jesus. Então, o individualismo, a busca por benefícios próprios a qualquer custo, atitudes que a gente critica, que nos causam indignação, elas são apenas reflexo de valores que a gente encontra em nós mesmos e na nossa sociedade. Então, não vamos esperar que a mudança vai vir de cima. A melhoria vai vir de cima. Não. Ela começa dentro de cada um de nós. Mas o que é o egoísmo? Quando a gente fala essa palavra, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é aquela pessoa que não gosta de dividir, que só pensa nela mesma. Ou seja, uma imperfeição que está bem distante da gente, dos governantes, dos criminosos, mas não. Todos nós estamos na luta contra o egoísmo. Como definição, o egoísmo é colocar os próprios interesses acima do bem comum. Então ele pergunta: e eu? O que eu ganho com isso? O que é melhor para mim? E como eu já disse, ele está presente nas situações do nosso dia a dia. Quando a gente quer ter sempre razão, quando a gente não sabe ouvir, quando guardamos ressentimento, quando desejamos privilégios, quando buscamos destaque ou quando esperamos reconhecimento. Ainda nesse item do Evangelho, Emmanuel chama o egoísmo de filho do orgulho. Porque o orgulho traz uma falsa sensação de superioridade. Então o orgulhoso pensa: eu sei mais, eu mereço mais, eu sofro mais, logo eu sou melhor, eu sou mais importante. E dessa ilusão nasce o egoísmo. Então o orgulho diz: eu sou a pessoa mais importante. E o egoísmo conclui: se eu sou mais importante, o outro vem depois. Eu estou em primeiro lugar. E a partir disso que surgem
as guerras, as injustiças, as divisões religiosas, a exploração econômica, os preconceitos, os conflitos familiares. Então a gente não pode se esquecer que estamos todos no mesmo barco. Ninguém é melhor do que ninguém. Emmanuel faz uma comparação entre Jesus e Pilatos, onde Jesus representa a caridade e Pilatos representa o egoísmo. Então Jesus se entrega por amor, Pilatos lava as mãos. Jesus assume as responsabilidades, Pilatos transfere as responsabilidades. Jesus diz: como posso servir? Pilatos diz: o que eu tenho a ver com isso? Essa é uma reflexão muito importante, porque muitas vezes o egoísmo, ele não causa um mal diretamente, ele apenas se omite. Então ele vê o sofrimento e diz: não é problema meu. Vê a necessidade e diz: alguém resolverá. Vê a injustiça e diz: isso não me diz respeito. Mas o Evangelho nos ensina que somos todos corresponsáveis pelo mundo que criamos. E não nos esqueçamos que seremos cobrados por todo o mal que fizermos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. O lar é a nossa maior escola espiritual, porque é dentro dele que a gente revela quem realmente somos. Então vamos imaginar uma situação bastante comum. De novo, cheguei cansado em casa, cheio de problema, pensando no que eu vou ter que fazer amanhã. E então eu encontro o meu outro familiar, que eu sei que também está cansado, e ele não me recebe de acordo com as minhas expectativas de atenção e de carinho. Imediatamente a gente pensa: ele não me valoriza, ele não me entende, eu estou sozinho nessa casa. Vejam, nesse cenário, quem é o centro dos pensamentos? Eu. Então a gente precisa ter cuidado, porque o egoísmo ele é sutil. Às vezes ele veste a roupa da carência, da expectativa e da cobrança. Ele nos faz acreditar que amamos, quando na verdade a gente só está esperando que o outro satisfaça as nossas necessidades. Emmanuel diz que a medida do amor é amar sem medida. E esse amor sem medida não é o da cobrança. O amor sem medida é aquele que quer servir, que compreende. Bom, para complementar o nosso tema, o egoísmo, eu trouxe o item do Livro dos Espíritos que trata sobre isso, em 5 questões, onde é feita uma análise bastante completa e aprofundada. Então, questão 913, Kardec pergunta: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical?
E os espíritos respondem: o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Vejam, eles não responderam violência, corrupção, orgulho, inveja, mentira. Não. Eles foram direto para a raiz. Imaginem uma árvore. Todos os vícios, eles são galhos dessa árvore, porque derivam do excesso da centralização no eu. Mas a raiz é o egoísmo. A causa de todos esses vícios é o egoísmo. Então, é aí que a gente tem que atuar. A gente pode até cortar um galho dessa árvore, mas ela vai voltar a crescer. Então, a gente precisa tratar da raiz. Ainda nessa questão, os espíritos continuam. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Então, eu posso ser uma pessoa, me achar, né? Uma pessoa maravilhosa, inteligente, talentosa, comunicativa, engraçada, acolhedora, religiosa. Mas se eu for extremamente egoísta, todas essas qualidades, elas se anulam. É como um copo de água pura com algumas gotas de veneno. A água continua lá, mas ela está contaminada. Então precisa ser toda descartada. Na questão 914, Kardec pergunta: chegaremos a isso? A extirpar o egoísmo inteiramente do nosso coração? E os espíritos respondem: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Então não é só com a força de vontade que a gente vai vencer o egoísmo. É preciso que a gente mude a nossa visão, os nossos valores. Enquanto formos materialistas, nosso objetivo vai ser acumular, possuir, competir. Somente quando despertarmos para as coisas espirituais, para a imortalidade da alma, compreendermos que aqui nesse mundo tudo é passageiro, tudo é transitório e a gente não vai levar nada para o caixão, só aí o status, os títulos, os bens, eles deixam de ter importância. Ainda nessa questão, os espíritos dizem, para extirpar o egoísmo do nosso coração, é necessário reformar as instituições humanas. Isso depende da educação. O Livro dos Espíritos ele foi publicado em 1857. E se a gente fizer uma comparação com relação às nossas instituições, à educação que a gente fornece às nossas crianças, aos valores que a sociedade estimula, será que mudou muito de lá para cá? Não, né? Então a gente continua educando para ganhar dinheiro, para vencer, para competir. Quando, na verdade, às vezes, esquecemos de educar para amar, para compreender, para servir. A vida é sobre ser, não é sobre ter. E a verdadeira educação, a educação mais importante, é aquela que forma homens de bem.
Questão 915. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo é eterno? Os espíritos respondem: o egoísmo se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Ufa, que alívio, né, gente? Isso dá esperança. O que eles estão nos dizendo aí? Que o egoísmo, ele não é da essência do espírito. É uma imperfeição moral transitória que a gente vai superar. Assim como a criança supera a infância, nós vamos superar o egoísmo um dia. E eles continuam: não tendes na terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Será que a gente não tem nenhum exemplo? E eles mesmos respondem: existem sim, em maior número do que julgais. A gente tem a falsa impressão de que só existe o mal, porque é isso que está em evidência, é isso que está nos noticiários, nas manchetes. E o mal, ele é audacioso, ele é barulhento. E o bem é tímido, é silencioso. Mas existem sim muitas pessoas boas que estão trabalhando todos os dias para servir, para amar, para perdoar, silenciosamente. Questão 916. O egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização. Por que ele parece aumentar? Serve pra gente, né? Porque parece que a coisa só piora. Eles respondem: quanto maior é o mal, mais horrível ele se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Então é como uma doença, que primeiro precisa mostrar os sintomas, para depois ser tratada. Então, o materialismo, o individualismo, a competição, elas estão cada vez mais evidentes na nossa sociedade. E isso era necessário para que a humanidade entenda que esse modelo de sociedade não é sustentável, não traz felicidade. A felicidade não nasce da posse. Isso é uma ilusão que o mundo vende para nós. Quantas pessoas, quantas histórias a gente conhece que tem muito dinheiro, que tem muito sucesso, que tem muito poder, mas continuam tristes, vazias, angustiadas. E, finalmente, a questão mais importante: como destruir o egoísmo? Os espíritos respondem: de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque ele deriva da influência da matéria. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Então, para a gente vencer o egoísmo, a gente precisa olhar para dentro, não para fora. A gente precisa compartilhar e não acumular. A gente precisa servir e não exigir. Então, finalizando, a gente viu que o egoísmo é a raiz de todos os males.
mas não é o destino. É uma imperfeição transitória que nós vamos sim vencer quando o espírito despertar para a sua natureza imortal e então passar a educar os sentimentos, substituir o interesse pessoal pelo bem comum e viver a caridade. Então que a gente possa refletir hoje o que podemos fazer para que o próximo ocupe mais espaço em nosso coração do que os nossos próprios interesses, e assim diminuir o egoísmo. Porque também, à medida que a gente abre espaço no nosso coração para o outro, estamos também abrindo espaço para Jesus, para o Evangelho, para que ele cresça dentro de nós. E quando Jesus habitar os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sentimentos, é nesse momento que a verdadeira transformação irá acontecer. Então que Jesus nos sirva de guia e modelo e que nos ilumine e nos ajude nessa luta íntima, diária, contra o egoísmo. Muito obrigada.